Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o assunto que domina o IL Flash hoje é a guerra, o conflito aberto entre Israel e o Hamas. Primeiro é um texto da página Liberalismo Brazuca que sintetiza o conflito. Conflito entre Israel e o Hamas. Simples de explicar, mas difícil de resolver. Em 1947, a ONU dividiu o território da Palestina, diz-nos o texto, entre judeus e árabes, a maior parte ficando com os últimos. Os judeus aceitaram o acordo, mas os árabes, nenhum país de maioria muçulmana, não. Assim, um ano depois, o recém-criado Estado judeu foi atacado por todos os seus vizinhos. Israel ganhou a guerra e aumentou seu território. O que aconteceu com as terras que seriam o Estado palestino? Durante quase 20 anos, ele ficou dividido entre Jordânia e Egito, até que foi conquistado pelos israelenses na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Alguns árabes tentaram reconquistá-las na Guerra do Yom Kippur, mas novamente não tiveram sucesso. A resolução de Khartoum após o conflito de 67, que reuniu os vizinhos árabes de Israel, deixa clara a atitude dos muçulmanos frente ao Estado hebreu. Nela ficaram acordados os 3 nãos. Não ao reconhecimento de Israel, não à paz e não às negociações. Em 1978, o Egito quebra a resolução e, após negociações, Israel devolve o Sinai aos egípcios em troca da paz. O caso egípcio ilustra bem a boa vontade dos israelenses, que sempre estiveram dispostos a trocar território por paz, algo oferecido aos árabes em pelo menos 5 ocasiões. A penúltima foram as famosas negociações de Camp David. Israel oferecia aos palestinos mais de 95% da Cisjordânia, West Bank, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental como capital. Arafat não aceitou, o que revoltou Bill Clinton. Você está aqui há 14 dias e falou não para tudo, disse o presidente americano ao líder palestino, que curiosamente nasceu no Egito. A última proposta de paz foi apresentada em 2008, Ehud Olmert para Mahmoud Abbas. A oferta judaica era praticamente a mesma e também foi declinada. O histórico deixa claro que um lado quer viver em paz, enquanto o outro só quer ver o seu antagonista morto. Essa é a realidade do conflito na Palestina, na faixa de Gaza. Ainda sobre Israel, o texto do Roberto Rachevsky, Israel e o legítimo direito de autodefesa. O texto vai no mesmo espírito, o mesmo tema está sendo abordado. Israel é o último campo de refugiados que os judeus têm na terra. Era para ser inexpugnável, diz-nos o Rachevsky, a última fronteira, a última trincheira. É uma obrigação moral, um imperativo categórico defender esta cidadela definitiva, cobrando o mais alto preço daqueles que um dia ousaram violá-la. O direito legítimo de autodefesa não é um princípio relativo, é um direito tão absoluto quanto o próprio direito à vida. E neste caso, a única maneira de perpetrá-lo, de implementá-lo, é o que sustenta o Rachevsky, é aniquilando o grupo terrorista Hamas. Esta é a bandeira que o Rachevsky levanta. Ainda sobre o tema Israel-Hamas, um artigo do Alex Pipkin, que brinca com aquela máxima, aquele slogan do pessoal do Black Lives Matter, vidas negras importam, né? Vidas judaicas importam? A pergunta é plenamente pertinente porque é o que menos parece acontecer para os nossos esquerdistas mundo afora. Não é só um caso brasileiro, não. Mundo afora nós temos protestos com clara tônica antissemita, antijudaica, em pleno 2023, se manifestando contra Israel, se organizando e expressando contra Israel. Esta lógica ilógica contém a semente antissemita que discrimina os judeus classificando-os como privilegiados. A opressão só serve como narrativa para a defesa de grupos que estão unidos umbilicalmente ao ideal da ideologia do fracasso. Quando se trata dos judeus, aí não. Aí não é uma minoria que um grupo extremista quer destruir. Não, aí não. Aí são eles os extremistas e que a gente precisa eliminar. Mas nazistas são os outros. Fascistas são os outros. É esse o paradoxo, esta insanidade que nós estamos tendo que lidar nos dias que correm. Aí nós temos uma interrupção no tema Israel, uma breve interrupção com 2 textos de homenagem a personalidades com citações liberais. Os 2 do João Luiz Mauad. O primeiro, A Sabedoria, de Hannah Arendt.
Hannah Arendt, nascida em 14 de outubro de 1906 em Hannover, Alemanha, de família judia e rica, ingressou na Universidade de Berlim em 1924, onde foi aluna de Heidegger e Jaspers, fugiu dos nazistas e se refugiou nos Estados Unidos em 41. Ela foi marcada pela perseguição nazista, pelo antissemitismo e pela situação apátrida, e dedicou a vida a lutar em defesa dos valores da liberdade, que lhe eram caros, e principalmente a estudar e entender o totalitarismo, a questão dos direitos políticos e dos direitos humanos, assim como os motivos que levaram a humanidade a tomar caminhos tão sombrios, tão trevosos no século XX. E o outro é um caso de um brasileiro, a sabedoria de Roberto Campos. Roberto de Oliveira Campos, nascido em 17 de abril de 1917, falecido em 9 de outubro de 2001, foi um dos grandes liberais do Brasil. Frequentou os círculos do nosso Instituto Liberal, uma figura de grande importância para a nossa história, a história da defesa da liberdade no nosso país. E nós temos, por fim, 2 artigos novamente sobre Israel e Hamas. O primeiro, de minha autoria. O ódio ao Ocidente é um brado suicida das esquerdas. Eu defendo a loucura que é as nossas esquerdas progressistas, essas mesmas que dizem que tem 500 mil gêneros, transbinário, etc. e tal. Né? A gente até se perde nas palavras, que defende todo tipo de expressão de identidade, de maneira de ser, do tipo de minoria. Essa esquerda defende o Hamas. Essa esquerda defende o Hamas. Está paparicando uma das culturas, maneiras de ver o mundo mais extremistas e intolerantes que existem, que é o terrorismo islâmico árabe palestino. O ódio da esquerda pelo Ocidente, pelo homem branco ocidental, a fé cristã, o capitalismo, o liberalismo, a democracia burguesa, etc, etc e tal, acompanhado do apoio incondicional a seus piores inimigos, é um orgulhoso brado suicida. É como eu defino. Esse progressismo obscurantista é como o parasita que não sobreviveria sem o hospedeiro que infecta, mas nem por isso se detém na ânsia por enfraquecê-lo. Clama ao contrário a que o Ocidente se entregue docilmente a seus predadores. Pouco lhe parece importar que não sobreviveria para se jactar da vitória. Essa esquerda não vive fora do Ocidente. No mundo desses caras, governada pelo Hamas, eles seriam executados sumariamente. Mas o ódio pelo Ocidente é tanto que eles apoiam qualquer um que seja contra o Ocidente, mesmo que seja um inimigo muito mais mortal para suas próprias teses. E na liderança do Yali Flash de hoje, um texto do nosso querido colunista Gabriel Wilhelms, o Hamas e a perversidade da extrema esquerda. E ele nos diz que a solução de 2 estados para acabar com a guerra basta fazer o Estado de Israel e o Estado palestino. Pronto, está resolvido. É uma proposta própria à questão Israel-Palestina, mas jamais ao conflito Israel-Hamas. O Hamas não aceita a existência do Estado de Israel. Não é para ter 2 estados, é para matar todo o Estado de Israel. Esse é o objetivo deles. Eles não vão descansar enquanto toda a nação de Israel seja varrida do universo. Esse é o objetivo dessa gente. Então, como propor a paz com essas pessoas? Como estabelecer a paz com essas pessoas se o objetivo delas é exterminar o seu alvo? É uma organização terrorista que não segue as regras e convenções de guerra. Então há 2 grupos de pessoas, diz o Wilhelms, que podem propor isso, a solução de 2 estados, nesse momento. Quem ainda não entendeu que o Hamas não admite, nem nunca admitiria a existência de Israel, e é ingenuamente tragado pela narrativa, e quem sabe muito bem disso, mas tem uma postura flagrantemente anti-Israel. Também quer que Israel morra. Também quer que Israel morra. Não creio que os partidos e demais organizações de esquerda que se manifestaram, seja de forma direta ou velada, pró-Hamas, estejam no primeiro grupo. Portanto, aqueles que estão muito bem cientes do que é o Hamas e também do que ele propõe, a não existência de Israel, e defendem, ou no mínimo admitem esse desfecho, que é o fim de Israel, que na prática equivale a admitir um segundo holocausto. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.